Graças a Deus, queridos, nós estamos iniciando mais uma manhã de meditação na Palavra do Senhor, e nesse tempo que nós temos considerado, nós temos entendido, nós temos percebido de que esse é um tempo realmente de transição. Como eu tenho dito aqui, um tempo também de muito aprendizado, não é? Um tempo de muita reinvenção. Há poucos dias, conversando com uma pessoa que lida com essa questão da tecnologia, dizendo que essa pandemia deixará um legado tecnológico muito importante. Então todo tempo, toda mudança de época, toda mudança de tempo, todo tempo que acontecem as mudanças também, muita coisa boa o Senhor faz nesse tempo, e o Senhor está fazendo muita coisa boa. Então o desejo do nosso coração é que você não perca de vista as oportunidades geradas nesse tempo, que você não perca de vista, tendo o seu pensamento fixo na pandemia, fixo no isolamento social, fixo nesse tanto de coisa ruim, mas que você possa focar em qual seja, ou qual tem sido o propósito de Deus em tudo isso. Então nesta manhã nós queremos, talvez, acredito que poderíamos até dizer assim, mudando de assunto, porque nós falamos sobre os cânticos dos degraus como um tempo profético anunciando uma volta, anunciando esse caminho de volta, e isso nós já aprendemos, estamos trilhando esse caminho. Eu gostaria de começar com você, eu já anunciei por aí, você já deve ter visto, uma série de estudos, uma série de ministrações que estaremos fazendo a partir de hoje, sempre no domingo às 10 da manhã. Se nesse período houver uma mudança, nós voltarmos ao templo no domingo pela manhã, a gente vai marcar um outro horário, mas vamos continuar fazendo essa série que vai durar 5 domingos, só às 10 da manhã. Então o tema é lições para todos, em todos os tempos, em todos os lugares. Ou seja, as lições que vamos ministrar aqui, elas foram ministradas há muito tempo atrás, foram exortações de muito tempo atrás, escritas e ministradas por Paulo aos Coríntios, mas que são lições eternas, lições que perduram, lições que com certeza são para nós também. Então por isso o tema lições para todos. Não apenas para todos, mas em todos os tempos. E não apenas para todos em todos os tempos, para todos em todos os tempos e em todos os lugares. Não foi simplesmente uma ministração feita aos Coríntios naquele tempo, mas para todos nós. Antes de lermos a palavra, nós vamos orar. Eu gostaria aqui de manifestar o meu pesar, os meus sentimentos, não é? As nossas considerações, a nossa solidariedade, mesmo que distante, à família Tonani. Eu pedi aqui algumas vezes orações pela Dejanira, lá de São Geraldo, onde eu tive o privilégio de pastorear no meu primeiro ministério, uma grande amiga, uma família muito, muito especial para nós, mas o Senhor decidiu realmente
levar, dar o descanso à Deja. E eu gostaria de que nós orássemos pela família, pelo esposo, pelas filhas, pela família inteira, e também por tantos amigos que nesse dia em São Geraldo estão extremamente tristes, São Geraldo, Montenópolis e tantos outros lugares. Filha que está nos Estados Unidos. Então eu gostaria que nós orássemos pela família da Deja. Gostaria de mandar um abraço muito especial aqui para o meu irmão querido, que está lá nos Estados Unidos me vendo agora. Zezinho, um irmão de verdade, como muitos que o Senhor tem me dado na vida. Mas é irmão de mais de 30 anos, um irmão muito especial. Um abraço, meu irmão. E assim como todos os outros que têm participado dessas nossas lives, têm também transmitido essa mensagem, porque tem compartilhado com o outro, tem aberto salas de vídeo. Deus abençoe. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós entendemos e estamos sujeitos e nos curvamos diante da Tua soberania, da Tua vontade, do Teu poder, da Tua majestade, da Tua santidade. Portanto, Pai, nós queremos Te adorar nessa manhã, Te louvar nessa manhã e pedir ao Senhor, ó Deus, que ministre sobre nós a Tua palavra. Não deixa, Deus, que eu venha falar qualquer coisa de mim mesmo, que esteja, Deus, ligado aqui a um esboço, mas que eu possa falar só aquilo que o Senhor mandar eu falar. Eu quero aqui, ó Deus, clamar pelo consolo, pelo conforto da família da Deja, aos amigos, a todo o São Geraldo que nesta hora está de luto, Montenópolis. Pai, em nome de Jesus, dê conforto ao nosso coração, dê força nessa hora, e muito obrigado por tudo que a Deja representou para a sociedade, para a família e para todos nós. Pai, muito obrigado mesmo, Pai. Eu quero pedir ao Senhor uma bênção muito especial pelas pessoas que estão participando dessa live, que têm participado, que têm compartilhado, que têm aberto salas de vídeo. Pai, então, ó Deus, esta palavra tem sido ministrada a muitas outras pessoas, além daquelas que nós vemos aqui, que nós podemos visualizar aqui. Abençoa cada um. Eu quero pedir uma bênção muito especial pela nossa cidade, Pai. Cura a nossa cidade. Ministra sobre os nossos governantes municipais. Também, ó Deus, eu quero pedir pela nação. Eu quero pedir, ó Deus, uma bênção por cada pessoa, por cada cidade, por cada estado representado aqui, ó Deus, nessa live hoje. E quero, Deus, aqui através do meu amigo, meu irmão Zezinho, abençoar os Estados Unidos também. Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando a nossa nação, as nossas nações, as nações que porventura estão agora, ó Deus, sendo alvo desta palavra. Pai, muito obrigado. Fala ao nosso coração nessa manhã, Pai, mais uma vez. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós queremos trazer essa palavra nessa manhã, que está em 1 Coríntios, capítulo 16, versos 13 e 14. Eu estou aqui tentando visualizar meu esboço aqui no computador e ele fecha a imagem aqui, eu estou me complicando. Mas deixa eu te falar. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 13 e 14. Se você tiver com a sua Bíblia aí, fica à vontade para abrir sua Bíblia. Ok? Eu gostaria que você participasse de todos esses domingos, porque na verdade nós vamos ministrar sobre esses dois versículos nesses 5 domingos. A palavra de Deus é muito rica. É claro que nós não vamos esgotar o assunto. É claro que nós não vamos conseguir extrair tanta coisa maravilhosa que tem.
mas aquilo que para esse tempo o Senhor colocou no nosso coração, nós vamos aqui procurar ministrar, procurar aprender um pouco mais. Então, se você quiser, compartilhe aí, convide outras pessoas para participarem conosco, ok? O tema é lições para todos, em todos os tempos, em todos os lugares. Hoje somente a parte 1, ok? Mas o texto, eu quero ler com você o texto todo. O verso 13 vai dizer: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Há uma versão chamada Nova Versão Transformadora. Quando nós observamos essas exortações, essas instruções, olha só, diz assim: sejam vigilantes, permaneçam firmes, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. É interessante que, se nós não soubéssemos que se estava sendo direcionado a uma igreja, talvez nós íamos olhar para isso como se fosse instruções destinadas a um grupo de soldados antes de começar uma batalha. Talvez fôssemos pensar sobre isso como palavras de um comandante, de um sargento preparando a companhia de soldados para avançar contra o inimigo. Quando diz essas quatro instruções: sejam vigilantes, sejam firmes, portai-vos de forma corajosa e fortalecei-vos, sejam fortes. Mas depois há uma última instrução nessas 5 instruções que não parece encaixar muito com essa ideia de exército, de soldados, porque vai dizer assim: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Não parece que destoa daquela ideia de um exército, daquela ideia, né, de um grupo de soldados? Então, nós vamos observar que nessa primeira carta aos Coríntios, nós vemos Paulo abordando os problemas das divisões da igreja de Corinto. A gente vai ver isso. Então lemos como Paulo demonstrou os coríntios com severidade. Por exemplo, ele falou, ou ele lidou com a questão da tolerância da imoralidade sexual dentro da igreja. Ele lidou com o problema dos cristãos processando os irmãos no tribunal. Parece que está falando para a igreja do século XXI, não é verdade? Ele lidou com a questão do direito de comer ou não os alimentos sacrificados a ídolos. E ele também lidou com o tema dos papéis das mulheres na oração e na profecia. São situações que ele lidou nessa carta aos Coríntios. Você vai ler aí durante a carta aos Coríntios, você vai ver isso. Lembra nessa carta também a advertência de Paulo contra a ganância, contra o egocentrismo. Ganância e egocentrismo esse que manifestou-se até no momento da ceia. Você lembra quando ele ensinou sobre a ceia? Lá no capítulo 11 ele vai ensinar sobre a ceia. Ele fala: olha, não avance, não passe um na frente do outro. Sejam educados. Se tiver com fome, come em casa, né? Então ele exorta isso, sobre essa ganância, sobre esse egocentrismo, mostrando-se até na ceia do Senhor. Lemos também a advertência contra a atitude egocêntrica sobre os dons espirituais e sobre a sua utilização, sobre o seu uso. Por exemplo, lá no capítulo 12, no capítulo 14, nós vamos ver isso. Inclusive o capítulo 13 vai falar que acima dos dons está o amor.
Nós vamos ver também ele falando aqui no final dessa série, falando sobre amor. Então as lutas da igreja de Corinto foram numerosas, foram sérias. Elas não poderiam ser ignoradas, elas não poderiam ser minimizadas. Nós não podemos, como homens de Deus, como pregadores, como igreja do Senhor, tentar minimizar a palavra, tentar amenizar, tentar maciar algo que não é macio, que é firme. Esse é um grande problema, quando nós queremos que as pessoas nos elogiem e que nos veem como alguém bonzinho, simpático. Então não poderia ser ignoradas ou minimizadas as lutas numerosas daquela igreja. Aquelas coisas tinham que ser tratadas, como nós hoje, quanta coisa nós precisamos ser tratados. E nós estamos sendo tratados. Deus está nos tratando por amor. Agora, esse texto vai falar dos últimos pensamentos do apóstolo Paulo a respeito dessas instruções. Então, Paulo não está apenas encerrando uma carta, dizendo, olha, até breve, né, como a gente manda no e-mail, no zap, né, dê lembrança a todos, espero que possamos nos reunir em breve. Entre outras saudações e informações pessoais, há aqui um forte apelo aos coríntios sobre como eles devem lidar com os problemas que estavam enfrentando. É por isso a palavra: sejam firmes, vigiai. Paulo encerra a carta lembrando aos coríntios sobre o amor que ele tem por eles, mas ao longo dessa carta o objetivo de Paulo nunca foi simplesmente exercer autoridade, né? Bater nos coríntios com palavras duras ou simplesmente humilhá-los. Mas Paulo mostra aqui a sua inflexibilidade com o compromisso com Cristo. O nosso compromisso com Cristo precisa ser inflexível. E também aqui mostra um encorajamento aos outros para se manterem compromissados. Então acho que essa deve ser a nossa luta, o compromisso com Cristo, o compromisso com a palavra. Você vai ver que no verso 22 vai estar dizendo o seguinte: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Ele está aqui sendo firme nessa palavra. É claro que, como disse um comentarista à comunidade cristã, a comunidade cristã não é infinitamente inclusiva, mas dentro dessa comunidade cristã, unida internamente, por estar unida externamente com Cristo, o princípio que governa tudo é o princípio do amor, e precisa ser. E aí a gente tem que entender que amar não significa ser frouxo na hora de ensinar, né? De exortar. Então amor não tem a ver com frouxidão, como mansidão não tem a ver com frouxidão, né? Então assim nós vamos ver as últimas palavras. Isso aqui é uma introdução, estou aqui lendo aqui algumas coisas que anotei. Aqui nós vamos ver as últimas palavras de Paulo de encorajamento à igreja de Corinto. Estar atento, permanecer firme na fé, agir como homens de coragem, ser fortes e fazer todas as coisas dentro de um ambiente de amor. Baseado em toda essa questão de vigilância, de firmeza, de coragem, de força, pensar que tudo isso tem que ser feito com amor. É exatamente sobre isso que nós vamos falar durante essa série. Hoje nós vamos começar então falando dessa questão. Amém?
com esse monte de problema, com esses inúmeros problemas que os coríntios enfrentavam, o que eles deveriam fazer? Porque ele está falando de problemas aqui. Ele está exortando a igreja, ensinando a igreja. Então esse texto que nós lemos como base da nossa série vai dizer exatamente isso. O que os coríntios precisavam fazer diante de tantas lutas que precisavam enfrentar, de tantos tratamentos que precisavam ser feitos, de tanta coisa que precisavam mudar na vida deles e de tanta coisa que eles precisavam considerar como igreja, considerar como servo de Deus. Então, Paulo primeiro começa dizendo: sejam vigilantes. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Ser vigilante, porque o primeiro conselho, a primeira lição para todos, em todos os tempos, em todos os lugares, é: sejam vigilantes. Eu gostaria aqui de pensar de uma coisa que eu aprendi que é muito interessante, muito legal, que há dois lados nessa instrução, há dois aspectos que nós precisamos considerar. Primeiro é o aspecto escatológico. Porque tem o fim em vista. Esta é a maneira que o Senhor Jesus falou, usando a mesma palavra. Olha só, Marcos 13, 35 a 37 vai dizer o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos hais dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Então, vigilância aqui no sentido de ficar atento, porque a qualquer momento, o noivo pode bater a porta. A qualquer momento o Senhor Jesus pode aparecer em glória, nas nuvens, para nos buscar, para nos arrebatar como igreja. Então nós vamos estar vigilantes. Quão difícil é isso? Porque enquanto muitas vezes nós estamos tentando ser vigilantes, os nossos inimigos vão ficar estalando o dedo em outro momento, vão ficar fazendo algum barulho em outro lado, para que a gente desvie o olhar, desvie a nossa atenção do que realmente importa. Então, o primeiro aspecto dessa vigilância é o aspecto escatológico, é pensar no fim, é entender que o fim está chegando. Nós estamos caminhando para lá, a cada segundo, a cada instante que passa. Na parábola das virgens, as sábias e as loucas, lá em Mateus 25, Jesus também conclui com a advertência assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Por isso que nas últimas instruções de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diante de tantas coisas complicadas que estavam vivendo, Paulo disse: vocês precisam vigiar. Vigiar tem a ver com esse aspecto aí de fim, de volta de Jesus, de fim de todas as coisas. Então, quando Paulo diz sejam vigilantes, uma parte do ser vigilante é ficar acordado. Significa estar preparado para o retorno de Cristo, para o fim de todas as coisas que está por vir. Então, estejamos preparados, sejamos vigilantes. Não sejamos como as virgens insensatas da parábola, que não estavam preparadas. Não estavam preparadas para a vinda do noivo. Então a gente precisa entender que a gente precisa levar a sério o fato
de que nós conhecemos a impermanência da vida. Não é? Nós entendemos que a vida é passageira, que ela termina aqui na terra. Então há um fim, há um tempo que Jesus vai nos buscar, há um tempo da colheita, da ceifa, e nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos entender que ser membro de igreja não garante céu, que ser religioso muito menos, de que pertencer a uma denominação religiosa muito menos. Eu falo isso o tempo inteiro porque isso bate no meu coração muito forte. Nós precisamos focar o nosso olhar em Cristo, nós vamos focar o nosso olhar na glória, e para isso nós vamos ter que ser vigilantes. Então a primeira lição para todos, em todos os tempos, isso inclui o nosso tempo, tempos passados e tempos futuros, isso inclui, nós precisamos estarmos atentos àquilo que Jesus já havia dito. Paulo está dizendo às Coríntios agora: estejam vigilantes. Esse é o primeiro aspecto, o escatológico. Porém, nós não podemos ficar ligados ao fato de que Jesus vai voltar, então eu não posso me importar com aquilo, eu não tenho que olhar do lado. Não, eu preciso ser vigilante. Vigilante não quer dizer só olhar para cima. Então há um outro aspecto da vigilância, e esse outro aspecto é o aspecto, eu poderia afirmar aqui, que é o aspecto que diz a respeito à nossa luta diária até o estado escatológico. Quando nós tratamos de salvação, quando nós falamos de salvação, nós entendemos que salvação ela tem a justificação, a santificação e a glorificação. Ou seja, nós somos salvos da culpa, nós fomos salvos no momento de entregar a vida a Cristo, fomos salvos da culpa do pecado, da culpabilidade do pecado. Nós estamos, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus até a volta dele ou a nossa partida para a eternidade, nós estamos sendo salvos do domínio do pecado, e um dia nós seremos salvos da presença do pecado. Só respondendo uma perguntinha aqui rapidamente: escatológico é a doutrina que fala a respeito do fim de todas as coisas, tá? Do fim do mundo, da volta de Jesus. Escatológico diz respeito ao fim de todas as coisas, ok? Deus abençoe. Então essa vigilância, esse segundo aspecto diz respeito à nossa luta diária até que Cristo volte. Por isso que eu disse aqui, até o estado escatológico, até o momento escatológico. Essa vigilância não se limita a guardar atentamente a volta de Jesus, não se limita a isso, mas isso também significa estar em guarda contra os ataques dos nossos inimigos. Estar atento não é apenas esperar a volta do Senhor Jesus, mas também ficar atento, ficar acordado, ficar vigilante acerca da luta contra os nossos inimigos. Você tem inimigo? Eu tenho. Os nossos inimigos, eles estão tentando nos destruir a cada momento, a cada instante. Nós precisamos ficar acordados quanto a isso. Nós temos 3 inimigos ferozes. Nós temos, primeiro inimigo, a nossa natureza carnal, a nossa carne.
A palavra de Deus diz que há uma luta constante entre carne e espírito. Há uma batalha incessante. Não nos deixa em paz, não nos deixa parado, está o tempo inteiro batalhando, nós estamos sempre em guerra. A guerra é constante, a guerra é diária, a guerra é a cada momento. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ficar atentos aos ataques dos nossos inimigos, a carne, o mundo e o próprio Satanás. Esses inimigos estão o tempo inteiro tentando tirar-nos do foco da nossa vida cristã, do foco da nossa busca de santidade diária. A nossa carne está sempre tentando nos atrapalhar, os desejos, os anseios da carne. O mundo que oferece banquetes o tempo inteiro está aí à nossa volta, está diante de nós, não é? Nós saímos e nós vemos as coisas, nós sentimos, nós queremos. E Satanás, que está sempre testando, e assim como disse para Jesus lá no deserto, ele sempre está dizendo: se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és o Filho de Deus, mostra. Nós precisamos estar lutando contra isso, porque a cada instante nós, em determinadas situações, nós chegamos até a esquecer quem somos em Cristo. É por isso que a Bíblia diz que novas criaturas são aquelas pessoas que estão em Cristo. Há um lugar que comporta essa nova criatura, é em Cristo. Então, estar vigilante significa estar atento a essas coisas, à volta de Jesus, no sentido escatológico, mas no aspecto de também ficar atento às coisas à nossa volta, às coisas dentro de nós, porque a Bíblia diz que há uma guerra dentro de nós o tempo inteiro, não é? Então nós vamos lutar contra isso, estar vigilante. Então Paulo tinha, para você ter uma ideia com respeito a essas lutas, você vai ver lá em Efésios capítulo 6, versos 10 a 18, você vai ver a armadura de Deus. E lá diz claramente o seguinte: nós não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, contra a pele, contra a carne que a gente fala. Quando a gente fala do inimigo chamado carne, nós estamos falando não de utilizar aqueles religiosos extremistas que se flagelam, se autoflagelam, a carne física. Não, mas está falando de desejos carnais, os desejos que estão dentro de nós, na nossa alma, nas nossas emoções. E nós precisamos sentir, nós precisamos perceber isso e ficar atentos a isso. Então Paulo está dizendo para a primeira lição que Paulo disse aqui que Paulo mostrou aqui estejam vigilantes. Isso aqui vai ser muito repetido, querido, porque a gente precisa entender isso muito claramente. E precisa não apenas entender, mas precisa guardar. Não apenas aprender, entender e guardar, mas a gente precisa viver isso. Eu tenho falado para a igreja onde eu pastoreio o tempo inteiro. Nós precisamos aprender a sair do campo da teoria e entrar para o campo da prática, sair do ambiente da teoria, porque nós somos teóricos, nós sabemos tanta coisa. Nós lemos, nós aprendemos, nós vemos televisão, nós cursamos alguma coisa, fazemos alguns cursos, nós aprendemos de todas as formas. Nós então que praticamente esses dias eu estava dizendo por que faz falta estar no templo, porque antes de nascer eu estava indo para o templo.
E nós aprendemos tanto a isso que hoje o desejo de estar no templo, muitas vezes ele está acima do nosso desejo de adorar a Deus, servir a Deus, porque servir a Deus nós vamos estar no templo. Então nós precisamos entender isso. Nós não temos que lutar contra a carne e sangue, nós temos que lutar contra principados e potestades. Não podemos ignorar os seus ardis, disse Paulo. Nós precisamos lutar contra os principados e potestades. Paulo tinha essa mensagem em Efésios e também em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 6 a 8, vai dizer o seguinte: 1 Tessalonicenses 5, 6 a 8. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Nós precisamos permanecer vigilantes, queridos. Porque quando não estamos vigilantes, quando não estamos sendo vigilantes, quando nos tornamos complacentes em nossa caminhada cristã, quando nos esquecemos de que estamos envolvidos numa batalha, é que caímos. Nós caímos, só repetindo para a gente lembrar, nós caímos quando não estamos sendo vigilantes, quando nós nos tornamos complacentes na nossa vida cristã. Ah, coitadinho de mim, eu errei, eu caí, mas também todo mundo cai. Eu vacilei, mas todo mundo vacila. Eu cometi um erro, mas quem não os comete? Então, quando nós somos complacentes na nossa vida cristã, nós caímos. Também quando nós nos esquecemos de que estamos envolvidos numa batalha, que nós não podemos desligar do fato de que Cristo vai voltar e que enquanto Ele não volta, nós estamos numa batalha aqui. Então, nós precisamos, mais que urgentemente, sermos vigilantes em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Como é difícil. Como é difícil. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, é um texto conhecido, você vai ver que Pedro tem essa mesma mensagem. Ele diz assim: sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, está aí, ó. O inimigo Satanás. O diabo, o vosso adversário, anda de redor e como um leão que ruge, ou rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, buscando a quem possa devorar. Então a gente precisa ficar atento, porque a gente sabe que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e o livram, mas é daqueles que o temem. Porém, ao derredor, Satanás está, e há uma brecha. Que brechas seriam essas? Que cochilos seriam esses? Seria no momento que nós nos desligamos da vigilância, e nós olhamos para um lado e para o outro e falamos assim: ah, hoje não vai ter nada, está tudo tranquilo, eu vou dormir um pouquinho. E exatamente na hora que a gente vai dormir, na hora que a gente esquece da batalha, é que o inimigo chega. Porque ele está à espreita o tempo inteiro. E pior, ele conhece, ele está vigiando a gente a vida inteira e sabe quais são os nossos pontos fracos. Sabe onde é que nós vamos ter problemas para continuar firmes. Porque a gente só continua firme quando a gente começa com vigilância. Não dá para ser firme sem vigiar. Por isso que Paulo diz assim:
Vigiai. A primeira lição é vigilância. Se não estamos alertas, se estamos distraídos, nos tornamos presa fácil do inimigo. E é verdade. Se perdemos nosso foco, se nossa atenção para a nossa tarefa ao longo da vida, o nosso compromisso com Cristo vacilar, estaremos nos colocando em perigo. Estaremos colocando em perigo. Por isso que a palavra é vigiai. Guarde essa palavra nessa semana. Guarde essa palavra nesses dias. E que o Senhor nos abençoe, nos livre, mas a gente tem uma tarefa, é estar vigilantes. Essa é a nossa tarefa. O anjo do Senhor vai ficar ao redor, guardando, protegendo, mas aqueles que estão alertas. Lembre-se sempre que estamos em guerra. E isso não acaba agora. Isso é contínuo. Lembra daquele sentimento de que eu sou assim mesmo, é a minha natureza. É por isso que eu não aguento. É por isso que eu sou assim. Eu sou assim. E se você concorda com o que você diz que é, lembra de Paulo que diz assim: pela graça de Deus é que eu sou o que sou. Eu vou encerrar minha palavra. Espero que você esteja entendendo. Espero que você possa realmente estar vigilante na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua escola, junto aos amigos, na igreja. Lembre-se da guerra. Ela pode ser até fria, pode até uma guerra fria, e o inimigo pode ser sutil, mas permanece sendo uma guerra. Pode ser fria, mas é uma guerra. Pode ser sutil, o inimigo pode ser sutil, mas permanece sendo uma guerra. É uma guerra e ainda continua sendo guerra, então é preciso que nós fiquemos atentos. Então Paulo diz: permanecei firmes, ou seja, vigiai. Mas não é vigiar só agora, só enquanto eu falo, só enquanto eu escrevo, só enquanto eu estou presente, só em período de pandemia, porque agora parece que o fim chegou. Não. É por isso que, além de dizer vigiai, a próxima lição é: permanecei firmes na fé. Sobre isso nós seremos ministrados no próximo domingo pela manhã. A mensagem de hoje, a palavra de hoje, a lição de hoje é: sejam vigilantes. Tem alguém querendo te destruir. Tem algo querendo te destruir. Agora deixa eu falar uma coisa para você, para a gente encerrar sobre a nossa palavra sobre vigilância. O pior inimigo que eu tenho sou eu. O seu pior inimigo, a sua pior inimiga é você. Você pode reparar que a maioria das coisas que são postas diante de nós para fazermos, para trabalharmos, para aprendermos ou qualquer outra coisa, sempre a gente vai dizer: eu primeiro.
É interessante isso. Os judeus, quando levantam pela manhã, eles não dizem: eu te agradeço, Senhor. Eles dizem: te agradeço. Para que o eu não fique em primeiro lugar. Porque o te quer dizer Deus. Te agradeço. Você pode reparar que a maioria das coisas falamos: eu não sei, eu não posso, eu não quero, eu não gosto, eu não vou, eu não pretendo, eu não aceito, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim. Sempre vai estar o eu primeiro. Então é exatamente isso que nós precisamos estar vigilantes contra o eu, a carne, quanto ao eu, a carne, quanto ao mundo que está à nossa volta e quanto a Satanás, que não cansa, não para, não desiste. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus também não desiste de nós. Então não desistamos de nós, sejamos vigilantes para a glória